aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, recebendo hoje o escritor Jacques Fuchs, escritor mineiro que está em São Paulo, escritor e matemático, falando aqui para o público presente no Segundas Intenções, que é um programa de encontros com escritores que acontece alternadamente na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. A gente fala ao vivo no Facebook da Biblioteca do Parque Vila Lobos e também estamos gravando aqui esta conversa que depois estará disponível no site da biblioteca. Então, é um bate-papo com o público da biblioteca, eu faço algumas perguntas, o Jacques Fuchs responde a mim, mas também responde a vocês. Quem tiver questões para colocar ao escritor, por favor, levante a mão. A gente tem um microfone que vai ser utilizado para captar a pergunta de vocês e ficar registrada também na gravação desta conversa. Bem-vindo, Jacques. Um prazer falar aqui para todo mundo, obrigado pela presença, né? Sábado de manhã, falar sobre literatura, não tem nada melhor, né? Nada melhor, nada melhor. Você acaba de publicar um novo romance chamado Nobel. É um romance que tem um traço característico da sua obra, que é a metaliteratura, ou seja, uma literatura que fala da própria literatura, da tradição literária, e um humor muito debochado, iconoclasta em relação à própria literatura, aos próprios escritores entronizados na tradição literária. Mas antes de chegar no seu novo livro, que está aqui, o romance Nobel, eu já antecipo que é um romance sobre o mais novo ganhador do Prêmio Nobel, que se chama Jacques Fuchs. Então, eu tenho o privilégio hoje, vocês têm o privilégio de estar presentes aqui. Podem pedir autógrafos para um autor vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Pode mandar nude também, né? Pode mandar nude também. Mas antes de falar deste novo romance, a gente vai falar um pouquinho das suas obras anteriores, né? Você estreia com Antiterapias, que é um livro, chamemos assim, provisoriamente de autoficção. Depois você escreve um livro chamado Brochadas, que você diz que não é autoficção, porque senão, enfim, seria altamente comprometedor. Depois você escreve um livro chamado Meshugá, que tem o subtítulo um romance sobre a loucura, já que Meshugá é loucura em hebraico. E todos esses livros, esses 3 livros que precedem a publicação do mais recente Nobel, tem esse traço também além dos traços que eu já falei, falar da própria literatura e o humor, a iconoclastia, tem também a tradição judaica muito presente na sua obra. E, para finalizar essa apresentação, um quarto elemento muito presente na sua obra é a matemática, já que você, além de escritor, é matemático, e escreveu um livro que daí, neste caso, não é um livro de ficção, um livro de narrativa, mas chama-se Literatura Matemática, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec e o Oulipo. Por onde a gente começa? Pela matemática? Tem uma cena clássica do Alice no País das Maravilhas, que, para os que não sabem, o Lewis Carroll, esse escritor do Alice no País das Maravilhas, ele era matemático. E o livro Alice no País das Maravilhas é um livro de lógica dado de presente pelo Lewis Carroll para uma menina chamada Alice Liddell. E ele queria ensinar matemática para ela, lógica, né? E tem uma cena clássica que eu acho bonita, né? Que, enfim, no momento lá, eu acho que tinha um personagem que ia fazer uma narração, né, para a rainha que estava lá, e ele pergunta, por onde devo começar? Aí a rainha, muito séria, fala o seguinte: comece pelo começo, continue e chegue até o final, só então pare. Parece, né, uma brincadeira, mas é uma questão lógica, né? Porque muitas vezes a gente não começa pelo começo, muitas vezes a gente não continua, né? A gente se perde pelo meio do caminho e raríssimas vezes a gente chega até o final, né? Não sejamos ilógicos, então, e comecemos logicamente por onde? Por onde começa? Pela literatura ou pela matemática? Vamos começar pelo começo, né? Então, você nasceu em que dia? Hoje, né? Bom, tudo começa pelo meu prazer gigantesco pela literatura. Eu era um apaixonado pela literatura, mas eu nunca achei que literatura pudesse virar alguma coisa, né? Se tornar alguma coisa. Eu sempre fui muito bom em engenharia, em matemática e física, e aí, quando eu vou fazer vestibular, eu resolvo fazer vestibular para engenharia elétrica, né? Tudo a ver, né? Enfim,
começo o meu curso de engenharia elétrica sempre gostando de literatura e sempre lendo um escritor chamado Jorge Luis Borges. O Borges, para quem não conhece, é um escritor argentino, enfim, um contista que fala, que escreve em 2, 3 páginas o conhecimento do mundo, né, de forma muito maravilhosa e de forma muito encantadora. Eu sempre lia Borges e sempre achava que o Borges falava alguma coisa de matemática, mas eu não sabia o quê. Enfim, faço engenharia elétrica, não me sinto muito feliz na engenharia elétrica e resolvo mudar para matemática, imaginem. E na matemática eu vou estudar lá no Rio de Janeiro, que é o lugar lá dos gênios matemáticos, né? Mas eu não era um gênio matemático, enfim. E aí eu acabo fazendo um mestrado também em outra área, numa área relacionada, que é computação. Também nada a ver, enfim, eu acho que eu podia ter ficado rico na computação, era a época que vários amigos meus foram parar na Google, né? Eu não fui. Enfim, e aí resolvo fazer um doutorado juntando literatura com matemática. E aí eu uso, né, os argumentos matemáticos que o Jorge Luis Borges usou na matemática, estudo um outro escritor chamado Georges Perec, que é um escritor francês, que perde os pais em Auschwitz, e acredita que a literatura toda tem que ser controlada. Então, ele usa argumentos matemáticos para controlar a literatura. Um exemplo clássico é um livro que ele escreve, que tem 340 páginas, que se chama La Disparition, e é um livro que ele publica falando de assassinatos, enfim, coisas terríveis. E, na hora que ele publica esse livro, o pessoal descobre que não tem a letra E no livro inteiro. Para quem não sabe, a letra E em francês é a letra mais frequente, é como se tirasse o A do português. Imagine você escrever um livro inteiro de 300 páginas, e de fato existe esse livro, que é a tradução do livro do Georges Perec, que se chama O Sumiço. Porque desaparição teria tanto E quanto A, né? Exatamente. E aí ele usa toda essa matemática para fazer literatura. E aí o que eu fiz? Escrevi uma tese de doutorado sobre isso, linkando a matemática e a literatura. Bom, publico essa tese de doutorado acaba ganhando o prêmio da melhor tese do Brasil inteiro. Acho que ninguém entendeu, né? E me deu esse prêmio, né? E o prêmio é todo bonito, você vai lá para Brasília receber do presidente, enfim. O prêmio da CAPES, né? É, o prêmio da CAPES. E aí, com as ideias que eu tive nesse livro, eu falei, bom, será que esse negócio de escrever ficção, que era um sonho desde criança, um sonho talvez assim, tão idealizado e tão longínquo da minha vida, que eu não imaginava que isso podia acontecer. E aí eu escrevo esse primeiro livro, que se chama que é uma autoficção, né, que se chama Antiterapias. Esse livro eu publico, né, enfim, sem esperar nada, né, só minha mãe tinha lido esse livro, né, enfim, tinha gostado mais ou menos, né? Enfim, só que o livro acaba ganhando o Prêmio São Paulo de Literatura, né? E por isso que eu estou aqui hoje. E é um livro que começa esse projeto literário que você falou, Manuel, que é um livro que coloca esse personagem, ele fala na primeira pessoa, ele não cita nome, ele só fala na primeira pessoa, e coloca esse personagem no meio da história literária mundial. Então, eu vou dar um exemplo. Nada do que acontece com esse personagem é inédito. Apesar de ser fatos, né, narrados sobre a vida desse personagem, esse personagem se coloca na grande literatura. Então, por exemplo, muitos daqui conhecem o livro A Divina Comédia, né, do Dante. O Dante, quando criou os círculos do inferno, ele colocou todo mundo que ele não gostava nos círculos do inferno. Esse personagem, o que ele faz? Ele é um personagem judeu, em Belo Horizonte, de uma comunidade pequena judaica, e aí, quando ele está fazendo uma referência escondida à Divina Comédia, ele coloca todo mundo que ele não gosta nos círculos do inferno, com um porém. A comunidade judaica de Belo Horizonte é muito pequena e todo mundo se reconheceu nos círculos do inferno. Então, vocês imaginem a confusão que deu, né? Gente que estava lá ficou profundamente
magoada. Em Belo Horizonte tem algum bairro Não tem, assim como não. tem Bom Retiro em São Paulo, o Bonfim em Porto Alegre, tem assim? Lá tem? é tão pequena a comunidade que não tem isso. Enfim, esses judeus ficaram aborrecidos, enfim, mas o livro ganhou o prêmio São Paulo e começou a ter uma repercussão grande, né? Gostaria de fazer uma correção aqui. Eu li o seu livro antes do prêmio São Paulo. Eu sei. Eu trabalhava na Folha de São Paulo. Vou contar uma coisa aqui para vocês terem uma ideia. Na verdade, o Manuel é minha mãe, porque foi só ele que leu meu livro. Não, a história é interessante, porque eu acho que embora seja pessoal, assim, eu vou tomar a liberdade de contar, porque é o seguinte, eu trabalhava no Guia da Folha, o Guia de Livros da Folha, era um guia de livros, discos e filmes, e eu recebia pilhas de livros por conta da publicação. Então eu tinha que fazer o quê? A gente tinha espaço lá para, digamos, 80 livros para serem resenhados por edição, e eu tinha que pegar e selecionar entre os 300 que eu recebia por mês, de todos os gêneros, recebia desde romance, conto, ficção, até poesia, até livro de direito, que não era o caso, mas as editoras mandavam e eu tinha que fazer uma triagem. Parte da triagem era fácil, 80%, 90% dos livros era fácil descartar, porque não tinham pertinência quando você recebeu o Brochadas, você até tirou, assim, para não contagiar, eu falei, nossa, né? Isso aí na sessão médica, né? Isso aí eu vou mandar para a editoria de... É a sessão terror, medicina, né? Exatamente. Daí eu recebi o livro... Os autores em geral eu conheço, as editoras também. Daí eu recebi o livro que era da Scriptum, que é uma editora que publica muitos autores novos e de Belo Horizonte, que é uma excelente editora. Eu falei, poxa, que legal, o livro da Scriptum. Eu comecei a ler, eu lembro que não era essa edição aqui, era uma edição que tinha uma letra minúscula. Eu amaldiçoei o cara que fez a diagramação do livro, porque precisava de eu já preciso de óculos de leitura normalmente. E nesse, então, eu precisava de um telescópio, né? Ou então um microscópio para ler, assim. E eu comecei a ler, eu li umas 2 páginas e falei, isso é muito engraçado. É uma coisa diferente, porque é sofisticado, é erudito, faz uma série de menções à história da literatura, mas também ao mundo judaico, já começa a menção a Philip Roth, a coisas da tradição judaica. Eu peguei e isso é uma coisa bem legal, só que daí... Eu falei, então isso aqui vai entrar na edição. Depois eu até escrevi um textinho pequeno, e daí, acho que o mesmo ano seguinte, eu vi que eu estava no Prêmio São Paulo quando ele ganhou, estava na cerimônia de entrega, quando ele ganhou o prêmio, foi uma satisfação. Falei, poxa, então, né, assim, eu estava certo. Não tá, porque muitas vezes você acha, esse escritor é super legal, é um autor novo, mas depois fica aí no esquecimento. E no seu caso, não. Isso deu início aí uma obra que já está aí você já está no 4º livro de ficção. Mas conta um pouco como é que é a história dessa personagem, porque é uma história, de certa maneira, de formação. Exatamente. Então, é um menino. Então, esse personagem, né, que eu estava contando para vocês, em cada capítulo ele vai contando um pouco da vida dele e ele vai se colocando no meio canônico da literatura. Então, ele fala da Divina Comédia, ele fala... Tem uma parte muito interessante, que uma vez eu estava dando uma entrevista, e aí tem um capítulo sobre no Antiterapias, em que ele fala sobre bundas. E aí o personagem me perguntou, o entrevistador me perguntou, mas você é um tarado por bundas? Aí eu fiquei meio constrangido e falei, não, eu sou tarado pelo Carlos Drummond de Andrade, porque nesse capítulo em que eu falo sobre bundas, é uma releitura do Amor Natural do Carlos Drummond de Andrade, que é um livro muito clássico em que ele fala sobre bundas. Então esse personagem ele vai entrando na história da literatura. Mas, de fato, é um personagem de uma comunidade judaica mineira, que vai, enfim, acontecendo os percalços da vida dele, os pés na bunda, os amores não correspondidos. E uma questão muito da memória, o que é possível você lembrar, o que é possível você não lembrar, por que a gente lembra de momentos que a gente quer esquecer, por que a gente não lembra de momentos que a gente queria eternizar. Então, esse personagem vai fazendo essas referências também muito judaicas, e ele também faz uma leitura muito grande do Philip Roth, né, que é esse personagem que é o escritor americano, né, que depois agora eu revisito ele no Nobel, que todo mundo fala que deveria ganhar o prêmio Nobel e nunca ganha, né? Enfim,
Que é um escritor que também tem dois traços que estão muito presentes na sua obra, que é o humor e o erotismo, né? Exatamente. Ele tem um livro chamado Complexo de Portnoy, que é a história de também é um certo de alguma maneira um romance de formação e também de masturbação, né? Porque o cara se masturba o tempo todo, é uma formação um pouco da sexualidade, é muito sarcástico o livro. Eu digo que os meus personagens, os do Philip Roth, passam grande parte do tempo no banheiro, né? da obra deles. Então eu escrevo esse Antiterapias, enfim, ele ganha esse prêmio São Paulo e eu falei, bom, agora já tinha umas ideias, né, sobre o que eu ia fazer, e aí eu falo, bom, eu quero escrever agora um livro inédito, uma coisa que ninguém nunca falou, enfim, uma coisa diferente, e aí eu resolvo escrever esse livro Brochadas, né? Enfim, brochadas é um tabu, o termo brochadas é um termo muito abrangente, né? Você pode falar de brochadas sexuais, você pode falar de brochadas num bate-papo, numa mesa, você pode falar de brochadas masculinas, femininas, literárias. E é isso que esse personagem, que se repete novamente, né? Esses 4 livros eles estão muito encadeados pela narrativa desse personagem. Então, o Brochadas, né? A história do Brochadas é a história de um Jax qualquer, que resolve mandar cartas para as ex-namoradas, contando para elas por que ele broxou. E elas respondem essas cartas. Então, é uma troca de cartas, né, em que, enfim, toda a questão do erotismo, do anti-erotismo, né, surge. Né? E as brochadas também são muito literárias. Por exemplo, eu me lembro que eu fazia um pós-doutorado lá em Harvard, né, enfim, o lugar mais sofisticado, talvez, do mundo. De dia eu fazia minhas pesquisas e de noite eu fazia minhas pesquisas sobre brochadas, né? E eu me lembro de lá descobrir, através de um amigo, um poema do Carlos Drummond de Andrade que se chama Ontem. Vou recitar um pedacinho para vocês. Até hoje, perplexo ante o que murchou, e não eram pétalas. E aí eu me lembro de chegar para o professor mais importante de Harvard, na época, o brasileiro, Nicolau Tchevchenko, que talvez era... o nosso maior scholar na época, e falar, Nicolau, você conhece esse poema sobre uma brochada, né, do Carlos Drummond de Andrade? E aí eu falei para ele, o Carlos Drummond broxou com a esposa, né? E aí a história do Drummond é que ele tinha uma amante durante muitos anos, né? E aí o grande scholar de Harvard vira e fala assim, meu caro Jax, ele broxou foi com a namorada, por isso virou poema, né? Porque a broxada com a esposa já era normal, então não viraria um poema. Enfim, então esse livro vai atrás de muitas histórias. Por exemplo, o Santo Agostinho, que, né, antes de ser santo, ele era bem do rock, né? Então você encontra várias menções às brochadas dele, né? Ele fala uma frase muito interessante, que ele fala que ele não entende porque um órgão tão pequeno pode se dissociar dele, né? Quando ele mais quer, ele não consegue, e às vezes quando ele não quer, o negócio lá fica animado. Enfim, Platão, Montaigne, James Joyce, vários desses falam sobre a impotência, né? Você chegou a mencionar, não me lembro agora, um romance chamado Armance, do Stendhal. Do Stendhal, talvez seja o livro mais célebre da história da literatura universal sobre impotência, né? E ele é um fala livro muito muito estranho, um livro incompleto, inclusive, né? E ele fala muito da questão dos cheiros. Esse livro também ele é muito tabu, porque, enfim, a questão do cheiro é muito complicada, né? Essa questão dos cheiros vem de um pé de página do Freud, no Mal-Estar da Civilização, em que ele fala que, enfim, quando a gente vivia de 4, né, a gente ficava, igual os animais, muito próximos dos órgãos sexuais uns dos outros. Então, a gente se cheirava muito para saber, enfim, se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Mas, quando a gente se levanta, né, o que acontece? A gente recalca o cheiro, ou seja, a gente quer o cheiro longe, a gente toma banho, põe perfume, e a gente privilegia a visão, ou seja, a gente se sente atraído pelas pessoas bonitas. Mas quando vai para a cama, o que acontece? O cheiro aparece, né? Não tem jeito, né?
E aí rola as brochadas ou não. Acho que todo mundo já deve ter tido um caso desses, em que admirava muito a pessoa, achava linda e tal, e lá na hora H o negócio não funcionou direito. Então esse é um estudo muito grande sobre a sexualidade. É uma essa lei... teoria meio evolucionista procede? Depois você viu, porque o Freud é muito sujeito a revisões depois pelos Não, essa teoria foi corroborada por um artigo publicado na Nature, que eu também falo no livro. Eles fizeram uma pesquisa blind, né, escura, né, e botaram algumas pessoas para cheirarem camisas e roupas de outras pessoas. E depois foram ver quais que essas pessoas tinham mais atração sexual do que as outras. E descobriram que tem um alelo chamado HLA, que é um alelo que, por exemplo, quando você vai fazer uma doação de órgão, você procura uma pessoa que tem esse alelo mais próximo ao seu, porque vai dar menos rejeição. Descobriram, esse artigo é publicado e depois republicado com uma versão diferente, mostrando que quando esse alelo é muito próximo, o desejo sexual não é distante. Que é uma estratégia biológica muito interessante, ou seja, você vai querer copular com pessoas que têm uma variabilidade genética maior que a sua, né? Então eu brinco que no futuro, quando você estiver lá na balada, tal, você roube uma partinha do DNA da pessoa, né? E aí você joga lá no seu celular para ver, né, se a compatibilidade vai dar certo. Se não der certo a compatibilidade, você fala para a pessoa, muito obrigado, nós não vamos transar, mas eu gostaria do seu cartão para, se um dia eu precisar de um fígado, eu vou te ligar, né? Eu não vou transar com você, mas eu vou precisar do seu fígado, né? Enfim, então esse livro é muito sério, embora o título seja um tabu, né? Acho que as pessoas não gostam nem de encostar, ele fica na seção de terror, né? Nas livrarias. É um livro que tem uma análise muito grande. E esse personagem, de novo, se colocando no meio da literatura. E aí, né, eu brinco que, enfim, começa com esse personagem do Antiterapias, aí ele passa por alguns percalços sexuais, né? Fica broxa, né, nos brochadas, e de repente ele fica louco. E aí começa a escrever o livro Mexugá, que é um romance sobre a loucura. Tanto o Brochadas quanto o Mexugá, eles fazem umas releituras de uns textos clássicos do Foucault, que é a História da Sexualidade e História da Loucura. E o Mexugá, enfim, existem algumas teorias acerca da loucura judaica, né? Nós, judeus, né, somos taxados de loucos, né? Muitas vezes. Assim, porque o Saul, nosso diretor, cinegrafista aqui, nasceu em Israel, mora no Bom Retiro, então, assim como Jacques Fuchs é judeu e conhece muito a tradição e a língua hebraica. E é louco também, né? Não sei, enfim. E aí existem muitas teorias também que começam com essa questão da sexualidade também, acusando os judeus de serem mais loucos do que o normal. E aí, por exemplo, existe uma teoria falando, isso são teorias, enfim, com teses de doutorados alemãs, enfim, mostrando que os judeus são um povo mais tarado sexualmente. E aí mostram que eles são mais tarados sexualmente porque eles argumentam que os judeus são um povo incestuoso. Depois argumentam que os judeus têm uma maior, né, se relacionam mais entre eles e por isso causa loucura. E aí eu vou atrás de alguns personagens reais para corroborar e para desconstruir também essas teorias. Um capítulo do Mexugá, por exemplo, é a história do Woody Allen, que também está muito na moda, né? O Woody Allen, por exemplo, para quem conhece a história, ele se casa com a filha adotiva da ex-esposa. Só que a história é muito perversa, né? O Woody Allen, ele era casado com a Mia Farrow. A Mia Farrow foi casada com o Frank Sinatra quando tinha lá seus 17 anos. Também, né, uma questão complicada, e a Mia Farrow fica famosa porque ela atua no primeiro filme, o primeiro filme dela se chama Bebê de Rosemary, que quem era o diretor do Bebê de Rosemary? Roman Polanski, que agora acabou de ser expulso da Academia de Hollywood porque também teve um caso com uma criança de 13 anos de idade, enfim, e era judeu. Isso nos anos, sei lá... Nos anos 70. 70, né? Ou 60. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, né? Ele não pode, há muito tempo. Ele é polonês, né? Ele é de nacionalidade... Ele é polonês, nascido na Polônia, ou é americano de origem polonesa? Não, acho que é polonês mesmo. Ele é polonês mesmo. E ele não pode entrar nos Estados Unidos porque ele não é preso por
Por abuso, por abuso, não é assédio, é abuso, né? E aí eu conto a história do Woody Allen, mas qual que é a parte, né? Esse livro também é muito sutil. Por quê? Porque esse narrador ele vai entrando na cabeça dos personagens. Então, apesar de ser muito biográfico, né, as histórias são todas biográficas. É um livro quase ensaístico. É um livro ensaístico. Dos 4 é o mais ensaístico, né? Só que o que ele engana o leitor é que ele entra na cabeça do Woody Allen, ele entra na cabeça da Mia Farrow, ele entra na cabeça da Sun-Yi nesse capítulo. Tem outro capítulo, vocês lembram que eu falei que os judeus são, enfim, acusados de serem mais tarados sexualmente. Então eu vou atrás de uma história de um personagem que a mãe foi da CIA, o pai foi um físico famoso nos Estados Unidos, ele, o personagem real, estudou na Queen's College, fez graduação e mestrado em teatro e larga tudo e vira o maior ator pornô dos Estados Unidos. Ele se chama Ron Jeremy. Quem tiver curiosidade aí e não tiver perto de crianças, pode dar um Google. Esse personagem, ele é o ator pornô mais... ele ainda é vivo, tá? Eu acho que o Manuel está até pensando em trazer ele aqui para conversar com o pessoal na biblioteca. A gente vai fazer uma... E eles o chamam de The Fucking Jew. The Fucking Jew, que também é muito perverso, porque pode ser o grande fazedor de sexo ou numa linha... Seria... Bom, podemos falar pejorativa, seria assim, né? ou o judeu que transa muito, que fode muito, ou uma merda de judeu. Exatamente. E essa história é muito real, porque aí eu vou atrás, né? Quem conhece o Jorge Bataille, que é que fala também muito sobre o erotismo, e ele fala muito sobre o abjeto. O que é esse abjeto? É que essa coisa que você deseja, mas você repele. Então, apesar desse personagem ser um personagem que todo mundo, enfim, tem as taras sexuais, é repelido, né? E nesse personagem também nesse personagem eu faço uma coisa diferente. Eu entro nas duas cabeças dele, né? Na de cima e na de baixo, para analisar toda a questão literária, enfim, ficcional. Então, os personagens desse livro têm muito dessa questão da loucura, corroborando ou destruindo essa questão da loucura judaica. Enfim, esse personagem fica louco de novo. Tal. Tem várias outras personagens. Tem também um personagem muito interessante que se chama Bob Fischer. Bob Fischer, para quem conhece, foi o maior enxadrista, né? Um dos maiores enxadristas. E a história do Bob Fischer é muito interessante, porque ele era judeu-americano e, na época da Guerra Fria, ele foi assim o cara americano que foi até a Rússia e ganhou do campeão mundial de xadrez russo no esporte que a Rússia tinha maior credibilidade, maior orgulho. E aí ele volta para os Estados Unidos, é celebrado como um grande ídolo americano, grande ídolo judeu. Ele ganha milhões de dólares numa época que esporte não era valorizado, sobretudo o xadrez. E aí o que acontece com ele? Ele vira o campeão mundial de xadrez, e aí ele resolve ficar maluco. Se cala, ninguém sabe muito da história dele, ele se junta a uma igreja meio maluca, aquela da linha do Jim Jones, né? Que, enfim... Vários cometem suicídio coletivo, enfim. Ninguém sabe da vida dele. Muitos até argumentaram que... Vocês se lembram daquela história em que o Kasparov joga xadrez com um computador? Uhum. Muitos argumentavam que era o Bob Fischer disfarçado de computador. Tamanha genialidade desse Bob Fischer. E aí, em 2001, esse Bob Fischer, depois de ninguém saber o que tinha acontecido com ele, aparece. Ele aparece dando uma entrevista para uma rádio nas Filipinas, falando que a destruição das Torres Gêmeas foi a melhor coisa que alguém podia fazer. Imagina, o cara que era o ídolo americano, o ídolo judeu, falando que tinha que acabar com os Estados Unidos e com Israel. Então eu vou atrás da loucura dele, vou tentar entender o motivo da loucura dele. Então tem vários personagens, enfim, que vão se... E há outro caso também de judeu que vira antissemita. Que é uma coisa recorrente, né? Assim, existem muitos... A gente teve até na literatura brasileira o Samuel Havett, né? Na verdade, assim, espero que não seja uma coisa recorrente, né? Tipo zumbis, né? As pessoas virando zumbis, de repente. Sim, existiram alguns casos. Tem um cara que chama Otto Weininger,
que eu menciono, que é um contemporâneo do Freud, enfim, que acreditava que as duas piores coisas que alguém podia ser na vida era judeu e homossexual, e ele era judeu e homossexual, e ele argumenta que se você é judeu ou homossexual, você tem dois caminhos a seguir, ou o suicídio ou a genialidade. Ele suicida, e quem vem depois dele, que era o grande seguidor dele, que é o Wittgenstein, para quem conhece de filosofia da linguagem, sabe que é o grande cara, resolve ser gênio. Então... E era gay. Era gay e judeu. Só que foge do suicídio pela genialidade. E tem um outro também, que se chama Daniel Burrus, que era um judeu, enfim, fez bar mitzvah, estudou com os religiosos, até que um belo dia... Enfim, tem que ler o livro para saber, né? Não vou dar spoiler. Ele começa a odiar essa questão judaica, mora nos Estados Unidos, esconde toda a história judaica, cria o Partido Nazista, ele que inventou o Partido Nazista nos Estados Unidos, e vira o grande membro da Ku Klux Klan também. Até que a New York Times descobre a história dele, publica, e aí vira um thriller, né, de terror. Enfim, essas histórias... de longe parecem engraçadas, né? Que foi o mote do livro. O mote do livro era falar sobre a loucura de uma forma engraçada, só que o que acontece é que esse narrador acaba se envolvendo com toda essa loucura e sofrendo junto com seus personagens. É um livro muito dolorido, doloroso. Até chegar no capítulo final, você acha que está lendo mais um livro mais ensaístico, biográfico, ou de um leitor. Exatamente. Né? Daí, no final, você vê como o narrador que escreveu, recontou todas essas histórias, se inclui, né? E a grande questão é que muita gente faz, né, umas análises falando, é um livro de não ficção. Eu acho muito legal isso, porque é tão delicado e sutil a entrada do narrador na cabeça dos personagens que a pessoa acha que aquilo de fato é biográfico, e não é. Como que o narrador vai saber o que se passou minutos antes do Daniel Burrus, por exemplo, cometer suicídio? E, de fato, ele faz. Ele entra na cabeça desse personagem no momento que ele está sendo revelado o seu antissemitismo e a convulsão e o ódio que ele sente, e aí, enfim, tem o cume, né? É interessante porque, assim, muitos biógrafos, assim, fazendo um pequeno parênteses, mas é só para colocar um pouco essa questão. Muitos biógrafos que seguem esse modelo da biografia americana, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Rui Castro, que é um mestre nisso, fazer biografias super detalhadas, o Lira Neto. Eles sempre criticam uma certa maneira antiga de fazer biografia, em que o biógrafo imaginava, inventava, lançava assim hipóteses de cenas que às quais ele não poderia ter acesso, porque, enfim, não tem registro, etc. e tal. Então, as biografias do passado, à luz de uma certa maneira de escrever biografia hoje, as biografias escritas nos anos 20, 30, 40, elas parecem um pouco fantasiosas e ficcionais. Exatamente. E, de certa maneira, quando falam que este livro é um livro biográfico, revela um pouco de como são flutuantes esses limites, né? Que você explora muito claramente em todos os seus livros. Todos os seus livros exploram, vamos dizer, esta flutuação, esse limite borrado entre o que é verídico, o que é imaginado, o que é inventado, o que é, na verdade, francamente farsesco. Você faz farsas com essa própria distinção. Então, é uma coisa que você explora o tempo todo, né? E uma coisa que eu exploro também, eu acho que é uma questão muito interessante, porque, por exemplo, você pode inventar em tudo. O livro é tudo uma mentira, né? Que eu estava falando com o Pierre aqui, que eu sou um mentiroso compulsivo, né? Enfim, é tudo mentira. Mas uma coisa é que as pessoas ainda se apegam, e logicamente, são as aspas. Se o livro aparece umas aspas, não, isso é verdade, né? E esse livro os livros todos meus fazem isso o tempo inteiro. Às vezes, as aspas são mentirosas, às vezes não existem aspas, e são aspas, né? Então, ele brinca com esse recurso. Eu acho que é um recurso literário muito rico, né? Então, o Meshuggah, ele aparece isso o tempo inteiro. É isso que você falou, essa farsa literária, né? Agora, voltando para ir para o conteúdo específico e para esta, digamos assim, aparição mais explícita do narrador ao final. Você não faz isso simplesmente por uma questão de um jogo, embora haja
haja também uma dimensão lúdica do jogo, do prazer da invenção, o prazer da criação literária, isso existe sem dúvida alguma. O prazer de lidar com esses limites entre o ficcional, o não ficcional, etc. Essas convenções. Mas tem um sentido ético também aí que se revela no Meshuggah. Eu acho que mais do que em outros livros tem a questão da visão que se tem, inclusive, dos judeus, a questão de como se relaciona com a imagem do outro, e como a imagem do outro é sempre um fantasma, uma criação, uma imaginação, uma projeção de alguns traumas. Você acaba de falar de uma personagem judeu que falava, a pior coisa que você pode ser é judeu e homossexual. Ele era os dois. E daí ele demoniza aquilo que é ele mesmo. A questão da identidade reaparece aí de uma maneira que eu acho que faz com que todo o caráter de humor, de jogo, de brincadeira, de escárnio que muitas vezes tem no livro, se revele também. Isso é motivado não simplesmente pelo jogo, pela brincadeira, como uma finalidade em si mesmo, mas tem um sentido, digamos assim, um sentido ético, podemos dizer. É justamente isso, porque, na verdade, a teoria que o livro, né, que aparece nesse livro é justamente essa. Grupos minoritários ao longo da história, eles foram vítimas de bullying, né, de segregação, do ódio, né, do outro, né, o olhar do outro definindo o que é você. E o que acontece é justamente isso. A gente encontra, por exemplo, personagens que acabam abraçando, né, o ódio que o outro sente por ele. Então, por exemplo, a gente encontra homossexuais que odeiam homossexuais, né? Enfim, a gente tem ilustres personagens políticos hoje em dia que são, né? Enfim, pregam ódio ao homossexualismo e cá entre nós eles são, né? Não tem o que discutir. Acho que todo mundo sabe a quem eu estou me referindo, né? Mas os negros que detestam negros e os judeus que detestam judeus. Só que isso, na verdade, essa defesa ética que você fala, é justamente isso. A gente não é culpado por isso, porque a gente acaba abraçando esse olhar odioso que o outro tem da gente. Imagina a vida inteira você ouvindo que, enfim, judeus são mesquinhos, judeus são isso, judeus são loucos, judeus são isso, ou mesmo, né, negros não têm alma, que foi uma história que se passou, enfim, durante séculos, né, porque a grande questão dos genocídios, se a gente for pensar historicamente sobre isso, a primeira questão do genocídio é hierarquizar inferiormente alguma classe. Então, o negro não é gente, o judeu não é gente, a mulher não é gente, né? Na Constituição brasileira existia isso. Mulheres, negros e índios são seres relativamente capazes. Existia isso antigamente. Então, se uma vez que você tira a hierarquia humana, né, de um nível igualitário, você justifica, né, esses genocídios, né, que a gente vê na Europa, das etnias, das raças, enfim, tudo isso coloca o outro como inferior. Baratas, né, ratos, bichos, piolhos, né? Piolhos. Isso está na literatura, até na literatura, quando uma personagem que Raskolnikov vai matar aquela velha usurária lá, que era, né, ela emprestava dinheiro e tal, ele fala, né, aquele piolho, né, ela é um piolho. Então, essa ideia de aproximar o ser humano do reino animal, de certa maneira, é para justificar que se faça com o ser humano aquilo que se faz com os animais. Exatamente. Inclusive, um personagem que é um autor que aparece no Nobel, enfim, que eu falo muito a leitura dele, é o Coetzee, né? O Coetzee e o Kafka, né? Que são o Coetzee, para quem não conhece, é um escritor sul-africano que ganha o Prêmio Nobel de Literatura, e ele é um defensor ele fala que o que a gente faz com os animais é o que, né? É um genocídio animal. Enfim, devagar com a Andor, aí a gente já está passando para o Nobel. Então vamos. Tá bom. Falou dessa questão do genocídio, a imagem auto-ódio, né? Do auto-ódio gerado por um ódio ao diferente, ao outro, a alteridade, que é alguma coisa que... Então, vamos dizer assim, é o ponto final do Meshuggah. Como você mesmo vê uma certa continuidade entre os livros, então é a infância, os dramas sexuais, a infância, a formação primeira
da sua personagem, que, segundo você, percorre seus livros no Antiterapias. Daí ele vive suas crises de definição da identidade sexual e de uma passagem para... Vive os traumas da passagem para a maturidade no Brochadas. Daí ele enlouquece com isso e daí ele investiga a tradição do enlouquecimento judaico em Meshugá e Nobel. Aí, depois de fazer tudo isso de uma maneira brilhante, genial, ele ganha o prêmio Nobel. Que ele já tinha falado no Antiterapias. Para quem lê o Antiterapias, está falando lá, eu vou ganhar o Nobel. E aí ele tem que ganhar, né? Enfim. O que acontece, sabe, Miguel? Todo mundo conhece aqui as histórias da mãe judia, né? A mãe judia, hiper, mega, super poderosa, enfim. E o que acontece é assim, todo ano, já tem muitos anos que isso acontece, quando a Academia Sueca de Letras anuncia o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, eu vejo minha mãe ligando para lá e dando esporro. Não foi meu filho, como assim, não sei o que e tal. E aí eu resolvi, né, enfim, saudar, homenagear, afinal é Dia das Mães amanhã, né? Eu resolvi, mãe, esse ano eu ganhei, pode ficar tranquila, né? E tá aqui, ó, E a academia ficou tão ofendida com essa minha menção, eu ganhei, né, que eles resolveram não dar para ninguém, né? É verdade. Não, isso é uma coisa incrível, né? Você escreveu esse livro quando? Eu sou vidente, né, na verdade. Não, né? é uma coisa Se alguém quiser depois, pode me mandar. Eu leio Mãos, leio... Quando você escreveu o livro? Quando que ele foi escrito? Não, já tem alguns anos. Eu coleciono os discursos dos Nobels, né? Porque os últimos 2 anos a Academia Sueca disponibilizou todos esses discursos online. Mas, assim, até pouco tempo não existia isso. Então, eu me lembro que minhas viagens, eu sempre procurava os discursos, que eram difíceis de conseguir. Então, eu tenho um livro dos discursos de 1901 a 1905, depois de 1905 a 1915. Então, eu fui colecionando. Então, é um projeto longo, sabe? Tem alguns autores que tem o discurso se torna quase que uma parte constituinte da obra, porque de tão importantes. O Camus é um deles. Sim. O Orhan Pamuk recentemente teve um livro chamado A Maleta do Meu Pai, que é o discurso dele, é um pequeno volumezinho muito bonito. Alguns autores têm discursos de recepção do Nobel muito muito legais, textos né? literários. Muito bonitos. Então, para situar, né, o Nobel, na verdade, assim, para você ganhar o Nobel, você precisa de 2 coisas. Depois que houveram algumas recusas, por exemplo, a recusa do Sartre, né, de ganhar o Nobel, e a recusa do Boris Pasternak. O Sartre recusou porque, enfim, ele tinha a filosofia dele de recusar prêmios. E o Boris Pasternak, ele aceita, muito feliz. Aí ele era um russo, né? Aí os russos falam para ele, você não vai ganhar esse prêmio não, porque é muito capitalista. Aí ele, opa, então desculpa, quero recusar. Enfim, a academia mudou a regra. Para você concorrer ao Nobel, você tem que estar de acordo, você tem que estar ciente que você está concorrendo. Que é o caso, por exemplo, do Bob Dylan. Apesar de, enfim, ninguém achar que ele ia ganhar o prêmio Nobel, ele estava ciente que ele estava concorrendo. Então, ele ganha o Nobel, Bob Dylan ganha o Nobel. Mas, para você ganhar o dinheiro do Nobel, você precisa entregar um discurso. Então, o Bob Dylan, por exemplo, você se lembra da história que ele ficou sumido do mundo? Enfim, o Bob Dylan também é um personagem do Meshugá, porque o Bob Dylan ele era judeu, ele, durante um tempo, ele se converte ao catolicismo e começa a fazer músicas de Jesus, enfim, depois ele volta para o judaísmo e começa a se aproximar do cara mais religioso da época, que é o Rebbe de Lubavitch, enfim. O Bob Dylan demorou 5 meses para entregar o discurso. Ele tinha 6 meses para entregar o discurso. Se ele não entregasse o discurso em 6 meses, ele não ganharia $1 milhão. Ele ganharia o prêmio Nobel, mas não $1 milhão. O meu caso, eu fiz diferente. Eu já entrego o discurso. Então, o Nobel é o meu discurso. Já está pronto. Agora só falta eu ganhar $1 milhão. $1 milhão, tá. Já estou 50% na frente de todo mundo. Você né? devia ter colocado o número da conta já aqui, tudo, né? Eu fico com a minha conta aberta aqui no celular, assim, para ver se eles depositam $1 milhão, né? Vai que, né? Então, o Nobel nada mais é do que o meu discurso se recebendo o Nobel. Mas qual é a relação que você vê aí tem vários elementos como o humor, a referência à tradição literária, a brincadeira, a invenção em cima disso, etc. Mas que relação você vê entre este livro, eu fiz brincando, falei assim, depois que você escreveu os 3 primeiros livros, o grande sucesso, o reconhecimento pela crítica internacional fez com que você ganhasse o prêmio Nobel, e é o que você narra nesse livro. Mas, do ponto de vista temático, assim, qual é a continuidade? Porque se você pensar naquela personagem
né? Que cresce, brocha, enlouquece. Que relação você vê? Então, esse narrador, ele é o mesmo, né? Assim, ele é o mesmo narrador que se coloca nessa intertextualidade, nesse cânone literário. Então, é um personagem, enfim, quase compulsivo de que quando ele fala da grande literatura. Então, ele sempre está falando dos clássicos, ele sempre está falando da grande literatura. Então, esse narrador é esse mesmo. É um narrador também, enfim, muito, né, judaico também, muito cheio de conflitos, muito com a questão do humor judaico. É um narrador também, enfim, muito satírico, muito sarcástico. E é um narrador que ele não se exime de culpa, né? Porque eu acho que, enfim, eu acho que a grande questão, talvez, da literatura contemporânea brasileira é essa questão de colocar a literatura num patamar, talvez, sacralizado, né? Enfim, quase inacessível para grande parte da população. E esse narrador não, ele quer que a literatura seja uma literatura de qualidade, enfim, com vários níveis de leitura. Se você é uma pessoa que conhece muito de literatura, você vai entrar no livro de uma outra forma, mas se você não conhece muito de literatura, você vai fazer uma leitura bem engraçada do livro, né? É um cara que acredita que a literatura, então, é a leveza, a ironia, o lúdico, né? Então, ele também se repete em todos esses livros, né? Ele acredita nessa veia do humor de qualidade, que foi o que você falou, e da acessibilidade da literatura. Agora, também o livro estruturado na forma de cartas. De uma carta, na verdade, seria um discurso. Porque é que recorrente... O Nobel, né? Na verdade, é o próprio discurso, né? É o próprio discurso. Mas é que em vários momentos ele para e fala, senhores, ele volta, né? Ele faz umas interrupções, umas pausas. E daí, primeiro ele aborda o Kafka. Depois ele aborda a história do Elias Canetti, escritor búlgaro de língua alemã que ganhou o prêmio Nobel. Depois ele vai indo, ele fala do caso do Sartre. Mas é como o livro não tem, salvo engano meu, não tem capítulos, né? Não tem capítulos, mas sempre que você vai passar de um autor que ganhou o Nobel para o outro, sendo que a grande exceção é o Kafka, que não ganhou o Nobel, mas sempre que vai... E o Borges aparece no final também, mas sempre que você vai passar de um autor para outro, ele fala assim, senhores, e começa a ofender os membros da academia, fala assim, senhores, eu não vou lembrar agora. É muito legal, porque por isso que eu falo que ele é evidente. Símios membros da academia, daí começa a falar. Ou seja, cada mudança de tema, de autor-tema, a respeito do qual o narrador fala, dirigindo-se à academia, ele também enuncia, ele fala isso, fala assim, senhores membros da academia. Daí começa a falar de outro caso e vai enveredando e vai costurando um caso no outro, né? Então você já falou aqui do Kafka, do Elias Canetti, eu acabei de mencionar, você falou do Sartre, falou do Coetzee, e tem um monte de outros. Tem um monte de outros. E o traço comum dessa maneira como a sua personagem fala, seu narrador fala, desses autores explorar uma questão muito literária e de crítica literária, de estudo de literatura, de leitura da literatura, que é o seguinte, a gente deve considerar a vida do autor ou não? Quando a gente lê uma obra, a gente deve levar em conta a vida do autor ou a gente deve desconsiderá-la e ficar atento só à obra? Só que daí na obra, muitas vezes, existe uma imagem do autor que aparece, e você desconstrói isso para fazer, estou lendo aqui uma parte que você fala do Elias Canetti, você fala assim, que o seu procedimento, o procedimento do seu narrador em relação ao autor, fomentarei o seu eu clandestino, o seu eu sádico, masoquista, voyeur, o eu criador que habita os calabouços e que se torna invisível aos olhos da moral, da história oficial e desta impostora academia sueca. Então, de certa maneira, também é uma narrativa que abala um pouco essas separações. Tem gente que advoga muito que você tem que considerar a obra do autor, a vida do autor, outros que não, que é uma leitura exclusivamente da obra. Você mistura isso mostrando, e aí eu te pergunto, o quanto há de verdade nas narrativas, nas biografias, ou nos elementos biográficos que você evoca, mostrando uma espécie de subterrâneo que é da própria obra do autor, né? O livro, ele se inicia, né, igual o Manuel falou, ele se inicia baseado num texto do Kafka que se chama Relatório para a Academia.
que é um texto em que o Kafka coloca um personagem macaco, um macaco discursando para a academia. E ele começa falando assim, eminentes senhores da academia. Para quem não é versado em Kafka, o Kafka é um escritor muito hilário, assim, muito lúdico, né? Muito, enfim, louco, né? Uma loucura muito cativante e angustiante, né? Então, esse personagem, esse macaco que discursa para a academia, ele vai detonando a academia, né? E ele vai falando, hoje eu sou um ex-macaco, né? Um ex-símio. Então, esse personagem, esse Jacques, ele vira para a academia e começa o discurso dele, eminentes senhores da academia, da mesma forma. Só que aí ele vai apontando o dedo e falando outras coisas, né? Aí ele fala, símios senhores da academia, beócios senhores da academia, assediadores senhores da academia, misóginos senhores da academia. Por isso que eu falo que ele é evidente, porque é o que está acontecendo na academia. A gente vê a misoginia, a gente vê o racismo, a gente, né, os casos de assédio estão todos Bom, a gente começou a falar desse assunto, mas o fato é o seguinte, talvez todo mundo esteja sabendo aqui, mas o Prêmio Nobel deste ano foi cancelado por causa de acusações eu que ganhei. Tráfico de influências, vazamento de informações. Então, tem uma escritora lá que é acusada ela é do comitê que julga, que escolhe o Prêmio Nobel, ela é acusada de ter vazado a informação para a imprensa, privilegiando alguns órgãos de imprensa a respeito de quem ganharia, e o marido dela é acusado de assédio. Eles têm uma produtora que trabalha para a academia. Eu tive um caso com ela, foi por isso que eles cancelaram o Prêmio Nobel. E daí eles são acusados também de se beneficiar, não apenas financeiramente, como também essa associação entre eles encobre um pouco os episódios de assédio sexual que ele, marido da acadêmica, cometeu. Por conta de todo este imbróglio, vários membros pediram demissão, só que o cargo é vitalício, então não pode colocar outro no lugar. É uma confusão estatutária também, e daí foi cancelado para ver o que vai acontecer. E daí você, então, eu chutei a porta, né? Intuiu aí toda essa história subterrânea. Eu ando psicografando livros, sabe? Então, assim, os meus próximos livros são psicografados. E você chega, né, em questões de assédio. Sim, você fala sobre quais autores você falou para tratar da questão do assédio sexual? Principalmente o Derek Walcott, né? Mas vamos responder aquela sua primeira pergunta, né, da obra e do autor. Então, esse personagem, de fato, ele começa a discutir, né, sobre o autor e a obra desse autor. Na verdade, eu acho que isso é um movimento que é muito contemporâneo, enfim, que a gente tem que discutir. Eu acho muito interessante a discussão, né? Essa discussão começa, assim, longamente, enfim, historicamente na teoria da literatura, se você, falar da sua própria vida, era considerado menor. E aí vem um texto famoso do Roland Barthes que fala sobre a morte do autor. O autor está morto. Então, ele vem falar que a gente tem que se ater à obra em si, nunca ao autor. Então, o autor está morto, patati, patatá, tal. Depois disso, começa o Philippe Lejeune fazendo os estudos sobre a autobiografia. Então, ele fala sobre as questões da autobiografia, enfim, dos textos autobiográficos. E só na década de 70, 77, um escritor francês chamado Dubrovsky, ele cunha o termo autoficção. Então, ele já está se deslocando da autobiografia, ele está se deslocando da morte do autor e ele está falando da autoficção. A autoficção chega no Brasil com o Silviano Santiago, ele usa esse termo no Brasil, e essa autoficção tem um boom quando Cristóvão Tesa ganha todos os prêmios da literatura falando de um livro que se chama O Filho Eterno. E eu acho que o momento atual que a gente está agora é justamente uma evolução dele, porque a gente teve esse período autoficcional, enfim, que foi muito idolatrado e muito criticado também, mas agora a gente está num outro ambiente, que é esse ambiente, talvez, do lugar da fala, né? Que ficou uma coisa super complicada. Enfim, eu posso criar um narrador que não é judeu, broxa, louco, mineiro, enfim, ou eu posso também falar sobre, né, sendo eu uma mulher negra, enfim, eu acho que essa questão
é uma questão evolutiva, né? Então, esse livro coloca tudo isso em questão, e ele começa a pisar em ovos, que é esse fato do assédio, né? Por exemplo. Enfim, eu posso falar sobre assédio, enfim, e ele fala sobre a história, por exemplo, que é esse do assédio do Derek Walcott. O Derek Walcott era um poeta caribenho que ganha o Prêmio Nobel de Literatura, é um poeta maravilhoso, e ele concorre a um cargo de poesia, que é um cargo na Universidade de Oxford, que talvez seja o cargo mais prestigioso de poesia do mundo. Uma lista tríplice é formada e o Derek Walcott é o ganhador. E no momento que ele ganha, os concorrentes mandam um dossiê secreto, né, mostrando todos os casos de muitos anos que o Derek Walcott fazia de assédio sexual. E o Derek Walcott não nega. Todos os atos de assédio sexual deles, ele assume. E ele começa a discutir sobre a própria questão poética, se a poesia e a vida podem se separar. Então, ele assedia mesmo, ele fala, não consigo fazer poesia se, enfim, eu chego nas minhas alunas e não dou um selinho nelas, enfim. São casos super polêmicos, e eu acho que são casos muito interessantes para a gente ver. Porque o fato do Derek Walcott ter assediado mulheres ao longo da história dele e ser agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, o que a academia está fazendo, né? Ela está cumprimentando, olha, prazer, a gente também está abraçando os casos de assédio, coisa que hoje não pode, né? Eu acho que hoje, antes de alguém ser agraciado, eles devem dar uma história. Por exemplo, o Günter Grass, que é o escritor também alemão, que ganha o Prêmio Nobel, que eu falo muito dele aqui, depois que ele ganha o Prêmio Nobel, revela o passado dele da juventude nazista. Enfim, então pode ou não pode, enfim, o que a gente está querendo? Talvez esse momento literário em que a Academia Sueca resolva não dar o prêmio seja, enfim, vamos então considerar também o autor, vamos ver se ele é limpo, mas também a gente não pode fazer isso sempre, né? Senão, todo ano a Madre Teresa de Calcutá ia acabar ganhando, né? Até descobrir que também a Madre Teresa de Calcutá também não era lá tão Madre Teresa assim, aliás, já né? descobriram. Já descobriram. Eu lembro de ter lido um artigo do Sérgio Augusto no Estado de São Paulo, na época da Revista Bravo, quando ele escrevia na Revista Bravo, ele falou que ele resenhou um livro que tinha saído nos Estados Unidos que intitulava-se The Missionary Position, que era sobre a Madre Teresa de Calcutá. Missionary Position ao mesmo tempo, o papai e mamãe no ato sexual, mas também era a posição da missionária Madre Teresa de Calcutá, mostrando que ela tinha uma série de pecadilhos no seu passado. Não de caráter erótico, não de caráter, mas pecados de outra natureza. Ou seja, não era nenhuma santa a Madre Teresa de Calcutá. Então, nem ela podia ganhar o Prêmio Nobel, sobretudo do campeonato. Só restou o Jacques Fuchs, né? Só Jacques Fuchs pode ser o ganhador. Vocês têm alguma pergunta, por favor? Por favor, aqui. Precisamos um momento só, o microfone precisa chegar. Sobre Missionary Position, eu conto também no Brochadas, porque, de fato, durante um período histórico, a única posição que a igreja permitia que fosse feito entre os casados era a Missionary Position. E, de fato, eles ficavam observando por um o buraco da fechadura para ver se isso estava sendo praticado legalmente, né? Por favor. Prazer, meu nome é Virgílio Pedro. O Jacques ganhou o Prêmio Nobel, atingiu o objetivo. Qual o próximo objetivo? Ir para a televisão, afinal você é um grande comunicador, tem profundidade cultural, humor refinado e uma certa loucura. Eu já estou comendo muito doce, eu queria ser o próximo Jô Soares, né? Fazer o próximo canal. Não, enfim, o próximo caminho é virar imperador, sei lá, né? Fazer o livro que eu sou o próximo Czar, né? Czar Fuchs. Ia ficar legal, né? Czar Fuchs.
Não, eu quero continuar escrevendo, é um sonho, é uma guerra, né, na verdade, porque, enfim, literatura já é uma área marginal do mundo, né? Depois, literatura brasileira já é mais marginal ainda. Literatura brasileira contemporânea. Então, enfim... Olha, engraçado, você fez uma brincadeira com o seu sobrenome. Eu lembrei que na Flip do ano passado, ou retrasado, teve uma mesa, foi ano passado, né? Que era Jacques Fuchs e o Julian Fuchs. Só que o Fuchs do Julian escreve diferente, não é com X, é com CK. E era Fuchs e Fuchs, né? Fuchs and Fuchs. Fuchs and Fuchs. Era Fuchs and Fuchs. E os dois trabalhando, abordando aí a questão da autoficção, né? Como é que foi essa mesa lá? Foi legal? Como é que foi? Eu acho que o Julian é muito mais inteligente do que eu, né? Porque o livro dele, que ganhou grandes prêmios, enfim, fala sobre a resistência, né? O livro se chama Resistência. E o meu, Brochadas, né? Enfim, não tinha como eu concorrer, porque o cara tá... né, mostrando a potência. Mais viril, né? É mais viril, dele é mais viril, né? Dele é mais viril. A mesa foi muito interessante, foi um sonho, né? Falar na Flip é um sonho, porque, enfim, você está lá no meio de 2.000 pessoas, né? Falando, você acha que a literatura, de fato, é importante, né? Muda as vidas, né? Na hora que acaba a Flip também, você começa com aquela briga de formiguinhas, né? Perfeito. Sua pergunta, por favor? A sua pessoa se baseou em quem escreveu Kafka e Khalil Gibran Khalil? Quem escreveu Kafka e Khalil Gibran Khalil? Na verdade, eu falo mais do Kafka, né? O Kafka, para mim, é uma grande... um cânone literário, né? Eu não falo mais não falo do Khalil, não, mas, enfim, o Kafka, para mim, é um escritor monstruoso, né? E o que eu abordo aqui no Nobel é, talvez, esse lado B do Kafka, porque o Kafka todo mundo conhece, o Processo, Metamorfose, esses livros clássicos, mas eu vou atrás da história subterrânea do Kafka, porque o Kafka, ao longo de 3 anos, ele se correspondeu com uma ex-noiva. Ele foi noiva dessa Felice durante 3 anos e durante 2 vezes eles romperam o romance, depois eles voltaram de novo ao noivado, e a troca de cartas deles é muito intensa. Eles se correspondiam, talvez o Kafka escrevia para ela 3 vezes ao dia, e ele era um cara muito, enfim, louco e muito obsessivo, muito ciumento muitas vezes, e eles trocavam muitas cartas, e ele fazia muitas sacanagens com ela, enfim, ele se interna uma vez no hospício, e aí ela manda a melhor amiga dela para tomar conta, para saber como que o Kafka tá, aí o Kafka pega essa melhor amiga dela, e aí depois um dia ele pega outra, e vai pegando geral o Kafka, enfim, até que, enfim, acaba com o romance, com a Felice, e a vingança também, né, a gente se come, né, a velha frase, né, fria, né, a Felice, enfim, passa por esses percalços todos, né, sofre muito na mão do Kafka, e 45 anos depois da morte do Kafka, ela vende essas cartas, né? Quando o Kafka já é um escritor assim gigantesco, porque quando o Kafka morre, enfim, ele não era nada, não era ninguém, e os livros dele, pelo amigo, né, não ter queimado os textos dele como pedido pelo próprio Kafka, vira o que vira, né? E aí, 45 depois, já valendo uma fortuna, a Felice vende essas cartas, e todo mundo conhece um lado, né, humano do Kafka, mas um lado mesquinho, um lado hipocondríaco, um lado... Mas até hoje ele tem uma certa imagem de asceta, né? Assim, um cara, ele até hoje ficou muito... Ficou, mas não né? Quando você lê exato. essas cartas. O Machado de Assis também tinha um grande volume de cartas trocadas. Antes dele morrer, ele queima essas cartas. Ele não quer que aconteça com ele o que aconteceu com o Kafka. Enfim, é perturbador isso, mas é humano, né? Enfim, então o Kafka é grandioso. Tanto o Kafka que a gente conhece nos livros, quanto o Kafka das cartas, né? Que é o que o Elias Canetti também faz. O Elias Canetti é esse vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, que escreve um livro foda aos 25 anos, chamado Auto de Fé, ganha o Prêmio Nobel, e, enfim, depois ele escreve um livro sobre as cartas do Kafka. Ele faz uma releitura das cartas do Kafka com a Felice.
Só que ele também tem um caso podre também, enfim, ele tinha uma esposa, ele tinha uma amante, que era uma grande escritora, e ele coloca ela para debaixo do pano, ele coloca ela como personagem, ele fala que ela era, enfim, não era boa de cama, e depois, enfim, é super sujo as histórias. Ele conta umas inconfidências como você em relação, como no Brochadas, a personagem do narrador do Brochadas faz também com as cartas das namoradas, os e-mails, Exatamente, etc. tá tudo aí, né? Confidências, então, tá vendo que assim, realmente o lado sórdido dos escritores sempre aflora, só que daí você não esperou que algum biógrafo viesse, né, viesse revelar seu lado sórdido, você se antecipou a isso e tratou de revelar. O que será que um biógrafo que fosse escrever a minha vida ia fazer, né? Ele ia falar das coisas boas, Ele né? ia falar da Porque sua as coisas santidade, ruins eu ele ia já te canonizar, ia mostrar que é tudo mentira. Ele nunca fez nada daquilo que ele conta nos livros. Na verdade, ele era quase um ser Santo Fux. assexuado. Santo Fux. Santo Fux. Sua pergunta, por favor. Ok. Muito bom. Meu nome é Angela Zucchi, eu sou mais da área da linguística, né? Então, assim, me chama a atenção várias coisas, e sou de acordo com ele ali, você é um grande comunicador, seria muito bom vê-lo na televisão mostrando conteúdo e trazendo, assim, coisas Não é no canal novas. pornô, não, né? Não, falando Hot, de... como é que é? Sexy Hot? Não, já tem até o nome do meu canal, Hot Flux. Esse seria um apelo, né? Porque já, como brasileira, assim, isso agrada, né? Assim, teria chamado a atenção. Na minha pergunta, assim, é um pouco difícil até de eu formular. Porque você cita o Wittgenstein, então tem até conhecimento dos estudos da linguagem, e falou sobre a vida do autor e a obra. Aí eu coloco ainda um outro ponto, que é a forma da língua. Então, a literatura é feita de língua, né? Então, é o modo de dizer. E, então, não li ainda, quero ler, quero comprar seus livros. Aí, então, a minha pergunta é, no Brasil atual, nós temos tantas questões linguísticas, né? Entre norma culta e aquilo que o povo diz, e depois um linguista de Brasília que diz que o brasileiro fala assim, e quando nós perguntamos como fala o brasileiro, as diferenças regionais que não são aparentes, né? Assim, as pessoas não falam como diferenças regionais. Aqui em São Paulo é o lugar das editoras, então parece que a norma culta é a fala de São Paulo ou Rio de Janeiro. Isso não é verdade. Então, como você se posiciona em relação a essa forma linguística na sua escritura? Eu penso muito nisso, né? E o que me vem à cabeça com a sua pergunta é o Grande Sertão Veredas, né? O Guimarães Rosa, enfim. É um escritor gigantesco, é um escritor que trabalha muito com a questão da forma e com a língua, mas é um escritor que vê a língua como essa questão universal, né? Enfim, muita gente acha que o Grande Sertão Veredas é um livro oral e é um livro regionalista, né? E não é, são aglutinações de neologismos e um abraço, né? De várias línguas, né? Enfim, às vezes uma palavra lá, tem um vídeo maravilhoso dos irmãos Campos lá falando sobre algumas palavras que o Guimarães Rosa usava nos livros dele e que eles tinham que desvendar de onde que vinha aquilo. Muita gente falava que era criada, muita gente falava que era de uma língua morta, e eles iam atrás dessas coisas. Então, eu acho isso muito bonito, eu acho essa coisa do abraçar as línguas muito legal. O nosso talvez, o maior acadêmico hoje, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, que é um genial e maravilhoso, que é o Marco Lucchesi, que fala inúmeras línguas, ele até argumenta isso mesmo. Ele fala que as línguas são para ser abraçadas e não para serem... né, para as pessoas se diferenciarem. Talvez um Babel ao inverso, né? Uma união. Então, eu gosto sempre de brincar com as línguas, enfim, com as que eu conheço, né? Eu queria conhecer muito mais. E eu acho que, assim, a língua é uma evolução, né? Eu uso muitas palavras em Yiddish, por exemplo, que é essa mistura do hebraico com o alemão, que é uma língua que eu fui criado muito ouvindo essa língua, apesar de eu não falar Yiddish, eu gostaria muito de falar Yiddish. Então, eu acho que a forma é muito interessante. Mas eu acho que tem que soar bem. Eu gosto de ler meus livros em voz alta. Eu acho que tem que ter um ritmo, né, quase musical. Tem alguns livros que a gente lê que fica
engasga, não engasga? Aí, na hora que acaba de você ler aquela frase, você fala, onde que eu fui com essa frase, né? Não lembro nada. E livros bons são livros que, enfim, o Grande Sertão Veredas, para mim, é bruxaria, porque quando você lê alto, aquilo vai te... É uma música, é uma canção. Então, eu acho que, enfim, o que eu tento fazer isso com a minha literatura. Mesmo com muitas repetições, alguns livros meus, sobretudo o Meshuggah, ele tem uma repetição cíclica, e eu acho que essa repetição cíclica ela tem a ver muito com essa com essa punhalada da loucura, porque ela é proposital, essas repetições. Eu acho que soa bem, assim. Obrigado. Aliás, tem uma frase, só um parênteses no que ele falou agora, tem uma hora que o personagem aqui no Nobel, que ele manda a pessoal da academia, foda-se, manda para vocês um grande foda-se, daí ele fala assim, um grande foda-se, depois um fuck you, va te faire foutre em francês, e depois aparece uma língua que eu falei, que raio que é isso? Eu fui perguntar para ele antes de começar aqui o nosso encontro, ele falou assim, isso é um... É sueco, porque sueco. Esse Academia é sueca, tá na academia sueca. Afinal das então, contas, a academia é sueca. vai que ninguém entende um francês, um inglês, Aí ele deixa claro, vão todos... Fodam-se, senhores. Em todas as línguas. Boa tarde, meu nome é Antônio. Bom, antes da pergunta, eu vou começar com uma sugestão. Quando você tiver para considerar o próximo Fucks and Fucks, talvez não seja uma mesa literária, talvez seja uma cama literária. Né? Uma cama literária, né? É igual revisitando a Madonna, vocês lembram aquela cena que ela canta uma vez Like a Virgin, que ela coloca uma cama no palco e simula uma masturbação, virou, né? Para quem não conhece isso, só dá um Like a Virgin, Madonna, ela coloca uma cama e faz uma cena bem interessante, né? Para os meus 15 anos. Eu sabia que com uma dica modesta você já ia criar bastante em cima. Uma coisa que chama bastante atenção entre as tuas qualidades, até já citadas, é que você é um escritor que fez matemática, que foi para o mundo da lógica, e que, ao mesmo tempo, você trabalha muito a parte da sensibilidade, e misturando as duas coisas sai a loucura que você expressa tão bem. Quando você escreve, você tem a perspectiva de quem vai ler ou a perspectiva do personagem? Eu sei que você vai dizer que tem dos dois, por uma questão de lógica. Mas, dentro de uma questão de lógica, então, quantificar o quanto, vamos dizer assim, seria de personagem, o quanto seria de leitor? Eu acho que isso é uma angústia mesmo do escritor, ou pelo menos eu, enquanto escritor. Porque você tem essa ideia do leitor ideal, né? Que é uma ideia da teoria da literatura, enfim, que o leitor vai pegar todos os seus jogos, né? Só que isso não é verdade, enfim, cada um recebe a literatura de acordo com o seu próprio background, da sua cultura, do seu passado, enfim, dessas coisas todas. E aí que começa a grande questão, você revela ou você não revela? Porque também, se você considera o seu leitor um idiota completo, você vai chegar na autoajuda, porque a autoajuda é aquele livro que está tudo revelado, que está tudo mascado, que está tudo... né? Aí o leitor acaba de ler, mas não faz nenhuma... né? Enfim, quem lê aqui Clarice Lispector, que também teve as suas intimidades infames reveladas há pouco tempo, né? Não sei se você viu aquele caso das cartas com a irmã dela, e ela falando sobre empregadas, assim, de um tom bem pejorativo, e aí começou um movimento também, não leia Clarice Lispector, né? Enfim, então aí fica esse sutil, e isso vem muito desse Jorge Perec. Esse Jorge Perec é esse escritor que escreveu um livro inteiro sem a letra E, que ele fala uma frase muito bonita, né, que eu gosto muito de usar também nos meus livros. Vocês se lembram quando a gente era criança? Enfim, alguns anos atrás, a gente era criança e a gente brincava de esconde-esconde. Vocês lembram do esconde-esconde? Ficava lá um contando e as pessoas se escondendo. Se a gente fizer um retorno aqui ao passado, quando a gente se escondia, a gente tinha 2 medos ao se esconder. A gente tinha um medo de se esconder muito escondido. Por quê? Porque se a gente escondesse muito escondido, ia acabar a brincadeira e você ia ficar lá escondido, não ia? Você não tinha um certo pânico de, na hora de sair, tá todo mundo brincando de outra coisa, sei lá, né? Escondido.
E você também não tinha um medo, um pânico de ser o primeiro a ser escondido, a ser achado, não tinha? Porque se você fosse o primeiro a ser achado, você era o pegador, né? Que era enfim, humilhante, entre aspas, né? Uma brincadeira. E a literatura é justamente essa. Será que você revela? Porque se você revela também, às vezes fica muito banal, né? Ou será que você esconde? Se você esconder também demais, talvez fique inacessível, né? Então, eu acho que essa é a questão, né? Revelo, não escondo. Então, você fica nesse misto, né? E eu acho que talvez seja uma evolução literária, né? Talvez o Antiterapia se revele mais do que o Nobel. E exponha menos, enfim, eu acho que eu fico brincando com isso. Eu acho que isso é o escritor aprende isso, né? Acho que talvez exista uma evolução, né? Eu não quero virar uma autoajuda, né? Um livro muito banal. Você sabe que outro dia, falando em lógica, outro dia eu não sei quem, porque é uma injustiça citar uma coisa que você acha inteligente e esquecer de quem falou isso, que autoajuda não existe. Livro de autoajuda, porque o livro de autoajuda é só para o próprio autor, porque é autoajuda, então é só para o próprio autor. Então... Não, mas existe, que é a autoajuda financeira, né? Porque o autor ganha uma grana, pronto, tá? Fica rico, né? Então, mas se é autoajuda, só serve para quem escreveu. O Brochadas é autoajuda, né? Claramente, né? Sua pergunta? Rico não, mas... Eu cheguei a... ele falou que seria... Eu até pensei em acessar a indústria farmacêutica e o livro vinha com um Viagra coladinho, né? Você lê e toma. Obrigada pela conversa. É sempre muito prazeroso, tá? Que eu acho que literatura também é isso, a gente ter esse prazer. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Em todo esse panorama que o Manuel falou da sua literatura, a loucura, o próprio judaísmo, brochar, existe um aspecto de sofrimento e um aspecto trágico aí. Então, eu queria saber se a sua literatura tem um aspecto reparador, assim, no sentido de ser uma maneira de lidar com, na verdade, o que pode estar por trás, certamente está de todo esse jeito gostoso e prazeroso, se não tem um aspecto sofrido, enfim, de uma dor. Eu acho que talvez esses livros, de fato, eles revelem, né? Mais do que eles revelam essa falha, né? Enfim, esse personagem muito humano, porque, na verdade, o que a gente vê hoje em dia são essas redes sociais mostrando que todo mundo é feliz, né? Você está lá deprimido, aí você entra no Instagram, você quer se matar, né? Porque está todo mundo com os melhores amigos, comendo as melhores refeições do mundo. Achei que você ia falar outra coisa. Nos melhores... nas surubas, né? Acho que o Instagram não libera surubas, não, né? Enfim, todo mundo feliz. E você lá com o seu pão com queijo meio mole, né? Enfim. E esse personagem, ele de fato, né? Ao se permitir humano, ao se permitir falho, ao se permitir, enfim, frágil, ele está tentando entender, né? Talvez é um entendimento da própria questão humana, né? No fundo, não sei se você concorda, mas eu acho que tem muito disso. E o sofrimento faz parte da vida, né? Embora a partir de... Acho que a resposta à sua pergunta está muito clara no Mexugar, que é um livro que vai todo num movimento quase que eufórico de elaborar a loucura, né? Alucinar em cima da loucura alheia, né? Mostrando o absurdo, pegando aquilo que já é por si só disparatado e amplificando, né? Alucinando em cima disso, mas você vê que no final tem uma coisa que é o próprio narrador que nos contou todas essas histórias, que traz em si também uma suspeita do seu enlouquecimento e do que justifica ou causa isso, né? Eu acho que o Mexugar é o livro em que isso mais claramente fica explicitado. Agora, o Antiterapias também. Inclusive questões assim, aparece lá um menino que é o de-book dele, né? Que é a questão, por exemplo, da perseguição, do olhar do outro, o olhar assassino do outro, o olhar excludente do outro, está muito presente na sua obra,
já que a questão do judaísmo também é onipresente, né? Essa questão do estrangeiro, né? Assim, enfim, e do olhar, né, corrosivo, né, e odioso do outro, né? Eu acho que isso, de alguma forma, nos confirma, né? Agora, eu acho que a ambiguidade da maneira como o Jacques Fuchs aborda isso é muito exemplar num texto que não está na obra em livro dele, mas está num suplemento, e pode ser acessado no site, um suplemento de Curitiba chamado Rascunho, que é um jornal muito importante. Tem feito um trabalho muito legal, porque eu acho que, na verdade, é a publicação de livros mais antiga em atividade, que tem a revista Cult, mas se modificou ao longo do tempo, está mais voltada para a filosofia do que a literatura, mas hoje a publicação literária mais antiga e que tem mais espaço para resenhas, ensaios, é este jornal aqui, Rascunho, que é feito em Curitiba. E tem um texto dele que é absolutamente fantástico, se chama A Pornografia do Horror. Quando eu li isso, eu li aqui, assim, como os judeus enfrentaram o silêncio pós-holocausto por meio de utilização de recursos pornográficos na literatura. E aí eu falei, nossa, coisa que é estranho, porque junta o desejo, a fantasia, ao mesmo tempo com aquilo que é a perversão, e a perversão das perversões, que não é mais a perversão sexual, que é a perversão histórica, humana, moral, seja lá como a gente queira chamar, que foi o nazismo. E é um livro, é um texto absolutamente fantástico. Depois você publicou um outro sobre o nazismo em Hollywood, que também está disponível no site do Rascunho. Acho que basta colocar, entrar no Rascunho, o Jacques Fuchs vai achar lá. O número é o de fevereiro de 2016. Essa história, ela aparece, na verdade, também no Brochadas. E a história é a seguinte, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, enfim, nós estamos num momento que não existia internet, não existia nada, e a mesma ideia que a gente tem do povo alemão hoje, né, enfim, um povo sofisticado, um povo culto, os grandes filósofos, se tinha na época. E aí, em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial. Os judeus que sobrevivem, os que sobrevivem, né, com muitas aspas, né, eles tentam voltar às suas vidas, enfim. Muitos vão para Israel, também tem um problema complicado de entrar em Israel, porque as pessoas que moravam em Israel não acreditavam o que tinha se passado na Segunda Guerra Mundial. Imaginavam que, enfim, os judeus que sobreviveram ou eram colaboracionistas, né? Todo mundo que tinha uma tatuagem seria colaboracionista, ou, enfim, a gente não quer esse povo fraco que se deixou abater, porque, enfim, esse momento histórico era um momento que as pessoas desconheciam a história, o que tinha acontecido. Beleza, eles entram em Israel e eles não falam sobre o que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ninguém dava credibilidade a eles e eles não queriam ser ouvidos. Queria-se criar um país, Israel é um país forte, enfim, destemido e tal. Não existia. Israel se funda em 1948. Percebam, de 1945 até 1961, a comunidade dos sobreviventes de guerra se calam. Por quê? Porque ninguém quer ouvir eles, ninguém acredita neles, e essa comunidade começa a ter filhos. E os filhos começam a perguntar para os pais o que aconteceu, ou os filhos que sobreviveram. O que foi essa Segunda Guerra Mundial? O que foi esse holocausto? Os pais não falam, os pais estão traumatizados a um grau que a gente não é capaz humanamente de entender. E aí os filhos também, a gente estuda, né, no meu pós-doutorado, essas coisas todas, eu estudei a primeira geração, que é os sobreviventes, a segunda geração, que são os filhos sobreviventes, e a terceira geração, que são os netos dos sobreviventes, como que eles encaram a destruição. Esses filhos dos sobreviventes, o que acontece? Eles começam a criar o que foi o Holocausto. E aí começa a circular em Israel umas revistinhas pornográficas chamadas Stalags, em que as capas dessas revistinhas mostram as oficiais nazistas super gostosas, não sei o quê, e a ideia de que essas oficiais nazistas estupravam os presos.
E aí cria-se um grande lance pornográfico. A Susan Sontag até fala o fascinante fascismo, né? Essa coisa das fardas e não sei o quê. E os adolescentes judeus israelenses começam a circular essas revistinhas pornográficas e cria-se uma grande comunidade de onanistas, né? Que imaginam que o Holocausto foi essa putaria toda, que foi uma putaria maravilhosa. E em 1961 isso acaba. Por que acaba em 1961? Porque é a época que o Eichmann, né, que era o braço direito de Hitler, ele é preso na Argentina, sequestrado, levado para Israel e começa o tribunal em que a Hannah Arendt fala, enfim, o tribunal de Eichmann. E nesse momento, é o primeiro momento da história em que os sobreviventes são convidados a falar. Ali eles não estavam mais julgando se o Eichmann era condenado ou não, mas eles estavam dando pela primeira vez voz aos sobreviventes. Então foram meses e meses de sobreviventes falando sobre a experiência, e aí, de fato, as pessoas acreditam. Então, esse imaginário do silêncio e da pornografia criado é deixado de lado. Esse misto de resistência a lembrar e guardar um segredo também, e de vergonha por ter sobrevivido, dá lugar à fantasia da segunda geração, que vai ser sucedida depois pela terceira geração, que é aquela que, como nós, tem acesso aos relatos dos sobreviventes e sabe que aquilo é o horror em estado puro e não é simplesmente um crime normal, né? Não era um crime de guerra convencional, digamos, se é que existe um crime de guerra convencional, mas existem graus de barbárie, né? E ali a barbárie foi sistemática, industrial, com uma política de extermínio e não apenas de vencer uma guerra. Aí é só nessa terceira geração, porque de fato, né, que a partir dos anos 60 é que fica-se sabendo a verdadeira extensão, né? Tem um caso muito interessante do Hitchcock, né, que quando ele foi filmar os campos de concentração depois da guerra, ele pediu para ele estava dirigindo um câmera, e ele pediu para o câmera fazer um traveling. Ele falou assim: eu quero que você saia de mim e de quem está aqui chegando, né, dos diretores, e mostre sem fazer corte. Porque ele falou assim: daqui a alguns anos alguém vai duvidar do que a gente está vendo. E demorou de fato até os anos 60 para que se soubesse, para que se tivesse um reconhecimento pleno daquilo que aconteceu. Por isso muita gente nega, né? Também tem o negacionismo do Holocausto. A gente chama isso de memoricídio, e é uma coisa que os museus do mundo inteiro estão fazendo ao contrário. Por exemplo, antigamente, se vocês se lembram de visitas aos museus há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, no museu você tinha fotos, você tinha exposições, ou mesmo os museus do Holocausto no mundo inteiro, eles tinham lá, enfim, alguma coisa. Hoje, eles querem resgatar essa memória, porque o que os nazistas queriam fazer era um memoricídio, era acabar com a memória das pessoas. Hoje, os museus do mundo inteiro, ou nos sites, você tem as fotos e você pede que as pessoas identifiquem, se souberem, quem são as pessoas e as histórias daquelas pessoas que aparecem em fotos perdidas, porque eles querem reconstruir a memória de milhões e milhões de pessoas que foram apagadas. Então, tem um discurso famoso, né, dos nazistas, enfim, que eles chamavam Auschwitz de o ânus do mundo, né? E eles falam assim: isso aqui vai ser a maior vitória que jamais vai ser lembrada, porque o que a gente quer é que tudo seja apagado, assim, ninguém, né, que é o que aconteceu com Treblinka, né, que é um lugar que não tem. A Treblinka, porque não tem, eles acabou arrasaram. Tudo, né? 1.200.000 pessoas morreram lá e não tem nada. Ao contrário de Auschwitz, que você pode visitar. Auschwitz existe, né? Por que Treblinka acabou, você sabe? Foram os próprios alemães ou foi durante ou no final da guerra? Porque teve uma fuga de pouquíssimos judeus, e como lá era o grande lugar de extermínio, aí os nazistas ficaram sabendo dessa fuga e resolveram liquidar com o lugar, liquidar com tudo, para não ter nenhum resquício de que ali foi esse lugar. Uhum. Auschwitz restou, né? Alguns outros campos menores restaram. Mas esse que foi o maior de todos, de maior extermínio, você tem maquetes que, enfim, pelos relatos, essas coisas todas, de como foi o lugar. Mas o lugar em si, que eu fui lá visitar, nada. Perfeito. Uma pergunta, quando você, no Nobel, você fala sempre um pouco dos bastidores, dos calabouços subjetivos dos escritores que ganharam o Prêmio Nobel, e a gente já conversou sobre isso, e por que você trabalha com esta
dentro desse registro que é sobre que eu acho que é menos sobre a biografia do que sobre a imagem pública do autor. Mas me ocorreu uma pergunta além do livro, o seguinte: o que você acha de escritores? Como é que você lê, você pessoalmente aí, né, assim como um apaixonado de literatura que você se revelou desde cedo, como você contou no início dessa conversa, como é que você lê a obra de um escritor que é francamente antissemita? Assim, vamos pegar o exemplo mais claro de um grande escritor que, ao mesmo tempo, é um grande antissemita e foi não chegou a ser colaboracionista no sentido de que outros escritores foram, mas que era simpatizante do nazismo, que foi o Céline, que é, por muitos, considerado o maior escritor francês depois do Proust. Como é que você lê um autor desse? Assim? Como é que você sente? Você consegue dissociar uma coisa da outra? Assim, é uma dor, né? Não vou negar, né? Quando eu li, né, A Minha Luta, né, do Hitler, né, esse livro. Enfim, é aquela coisa, você tenta ler com um olhar clínico, mas às vezes você deixa de lado. Mas né? o Hitler é um livro dele. Sim. Mas o Céline, que é um escritor que, enfim... E eu tento separar, entendeu? A obra do autor. Se a obra é genial, enfim... Você já leu algum autor que você tenha gostado da obra e sabendo que ele era um ser repugnante, assim? Eu acho que a gente lê, né? E alguns a gente gosta, alguns a gente não gosta. A gente é humano também, né? Talvez seja uma pergunta bem cruel, né, Manuel? Você consegue separar as coisas? Por exemplo, saber que o Eu cara tento, entendeu? Porque hoje em dia, você acabou de citar um caso de pessoas que estão querendo boicotar a leitura da Clarice Lispector, você falou, eu não sabia desse episódio, por causa de episódios biográficos. Né? Então, isso é uma generalização. E eu acho que hoje em dia, se você pegar, por exemplo, Dostoiévski, tem passagens francamente antissemitas na obra dele. Né? Eu imagino que seja difícil você eliminar Dostoiévski da história da literatura russa e universal. Mas é isso que o Nobel fala, né? Diante disso, a gente não leria ninguém, né? Nada nem ninguém, né? Porque, enfim, todo mundo tem atos infames. Na verdade, esse livro também é baseado nesses textos do Borges e do Foucault também sobre os homens infames. Então, enfim, infames somos todos, né? Mas a literatura... eu comecei abrindo aqui falando do Lewis Carroll. Talvez seja um dos grandes infames, né? Porque, para quem não sabe, o Lewis Carroll, de fato, ele se apaixonou por uma menina de 11 anos de idade e pediu a Alice Liddell em casamento. Enfim, há 150 anos atrás a coisa era diferente, né? Mas aí também o Nabokov, né? Até o Nabokov, para quem conhece, que escreveu Lolita, que é um livro, eu reli recentemente, e nesse momento que a gente se encontra, né? Ler Lolita parece que é um ato até subversivo. Eu me lembro que, ainda bem que ninguém sabe o que é Lolita, né? Porque eu me lembro de ler no clube lá, eu falava, nossa, será que alguém vai chegar aqui e me jogar, né? alguma pipoca na cara. É uma obra-prima, né? E é uma obra-prima. É uma coisa inacreditável. Só que o próprio Nabokov, ele falava que não, Lewis Carroll para mim é demais. Vocês imaginam, né? Eu até brinquei com a Josélia, que é a curadora da Flip esse ano, que eu achava que a gente tinha que fazer uma mesa polêmica, uma mesa Lolita, Alice e Lori Lembe, que é o livro da Hilda Ilst, que é um livro em que uma personagem de 8 anos de idade narra sobre as questões sexuais dela. Ela é uma escrava sexual quase, né? E mostra como ela gosta de sexo, com 8 anos de idade. Imagina, ela é a homenageada deste ano da Flip. Acho que a Josélia não topou, não, fazer essa mesa, mas seria uma mesa Lolita, Alice e Lori Lembe. Olha que... Enfim, a gente está defendendo a literatura, né? Com muitas... Acho que tudo que está acontecendo hoje é importante, mas eu acho também que a gente não pode... eu acho que existem outros lugares de outras pessoas que podem falar, né? A gente mencionou brevemente isso e você fala, acho que para encerrar esse nosso encontro de hoje, tem uma hora que você discute
já mencionamos isso aqui, a ideia do lugar de fala. E você fala que é o seguinte, o lugar de fala do escritor, porque o lugar de fala, você poderia explicar isso, o lugar de fala é aquilo, enfim, é uma ideia de que você só pode falar, abordar um tema, se você tiver vivido aquela situação, se você tiver autoridade biográfica, né? Se você só pode falar sobre o antissemitismo, eu não poderia, em tese, eu não sou judeu, então eu não poderia falar de antissemitismo, assim como um homem não poderia falar da discriminação às mulheres, do sexismo, etc. e tal. E você fala o seguinte, o lugar de fala do escritor é o lugar de quem fala, aborda... A gente tem que defender isso na literatura, né? Eu acho, né? Lê aqui, por favor, o que está grifado aqui, você pode, só para eles ouvirem você lendo o seu livro, essa parte aqui. E eu vos questiono, idealizados amigos, de quem é o lugar da fala, da nossa criação? É nossa, apenas nossa. E por isso digo aos brados, salvem a ficção. Sim, eu posso e devo falar no lugar de qualquer um. É justamente o que eu faço aqui, dos excluídos, dos afogados e também dos detentores de poder. Meus personagens falam com autoridade dos diferentes gêneros, das várias classes sociais, de conhecidas e desconhecidas culturas e tempos. Então, acho que é isso, né? Enfim, a gente tem que defender a literatura. Perfeito. Jacques Fuchs, muito obrigado pela sua presença aqui no Segundas Intenções. Agradeço a quem nos acompanhou ao vivo pelo Facebook da Biblioteca do Parque Vila Lobos. Foi um prazer ter você aqui. Já te entrevistei algumas vezes e a cada vez é mais legal. E dessa vez foi especialmente legal, porque a gente pode falar de um livro novo. Se bem que do jeito que você publica, daqui a 3 meses a gente vai se encontrar, vai ter livro novo também, porque é um autor muito prolífico. O cara que mais publicou livro, que até fundou aquela igreja do Cientologia, não sei se vocês sabem da história, quem fundou a Cientologia era um escritor que tinha escrito 1.200 livros, e no 1.201 é o livro que deu certo. E que virou a Cientologia, essa loucura toda, enfim... que é muito legal, né? Você deu certo muito mais rápido. Então, o objetivo é escrever 1.203 livros. Não, mas você já deu certo muito mais rápido. Você não precisou de escrever 1.200 para ganhar o prêmio Nobel. Está aqui, assim, o seu discurso de recepção. Não, mas com a grana que os cientologistas ganham, né, $1 milhão, não vale nada. Né? Bom, então, assim, livro recém-lançado, vai ter lançamento aqui em São Paulo ou em alguma outra cidade, algum outro... Acho que vai ser em Estocolmo, todos convidados. Perfeito. Então, eu sempre quis falar essa frase, nas melhores casas do ramo, está aqui, Nobel, Jacques Fuchs, pela editora José Olímpio. E o Brochadas nas melhores sex shops do ramo, né? Exatamente. Perfeito. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado. Pela atenção de quem nos assiste ao vivo. E lembrando que, como eu disse inicialmente, o Segundas Intenções acontece na Biblioteca do Parque Vila Lobos, onde nós estamos, e na Biblioteca de São Paulo. E os nossos próximos encontros serão aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, dia 2... na Biblioteca de São Paulo, no dia 26 de maio, o escritor João Silvério Trevisan, que é ficcionista, romancista e autor também de um livro chamado Devassos no Paraíso, que fala sobre a história do homoerotismo no Brasil. Lembrando que este encontro do dia 26 de maio acontece na proximidade da Parada Gay em São Paulo. Então, é uma ocasião interessante para se discutir questões sobre identidade LGBT e questões que estão relacionadas a isso, além da própria literatura do João Silvério Trevisan. Depois, no dia... quando entrar em junho, a gente vai fazer 2 encontros com um intervalo bem curtinho por causa da Copa do Mundo. São 2 encontros que também são preparatórios para a Copa da Rússia. A gente vai fazer aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos um encontro no dia 2 de junho com José Miguel Wisnik, que é professor da USP de literatura, compositor, intérprete, um grande crítico de música e de literatura, mas autor de um livro absolutamente fundamental de leitura do Brasil pela lente do futebol, que se chama Veneno, Remédio, livro que, pessoalmente, eu acho que é um clássico de interpretação do Brasil, que não fica nada a dever a livros como Casagrande Senzala e Raízes do Brasil, e eu não estou exagerando.
Prêmio exatamente. Esse também mas esse é uma leitura da literatura universal. Ele transcende as fronteiras nacionais. E no dia 9 de junho, a gente recebe na Biblioteca de São Paulo, também um pouco dentro desse espírito de tentar cruzar literatura e futebol por causa da Copa do Mundo, o jornalista e romancista José Trajano, que durante muito tempo foi, enfim, trabalhou em inúmeros veículos da imprensa, foi diretor da ESPN Brasil durante muitos anos e, muito recentemente, se revelou um escritor, um romancista que publica livros em que o futebol não está bastante presente também. Ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre futebol e sobre literatura e sobre o cruzamento das duas coisas. Enfim, vão ser encontros animados, como foi, sem dúvida alguma, com Jacques Fuchs, a quem a gente já deixa o convite aqui para voltar sempre que estiver em São Paulo, já que você mora em Belo Horizonte, avise que ou aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos ou na Biblioteca de São Paulo, a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui no Segundas Intenções. Então é isso. Obrigado a todos.